estou com o meu namorado Cad há 2 anos. Ou melhor, eu diria que estava com ele porque tenho quase a certeza de que terminamos. Mas, honestamente, neste momento, o relacionamento é a menor das minhas preocupações. Estive com o meu namorado Cad durante 2 anos, ou talvez devesse dizer que estive, porque tenho quase a certeza de que a nossa história chegou ao fim. No entanto, nesta fase, o fim do namoro é a menor das minhas preocupações perante a magnitude do que descobri. Tudo começou há cerca de 2 anos e meio, numa noite quente de verão, no 30º aniversário da minha colega de trabalho, Nia. Acabamos num bar de luxo no topo de um edifício no centro da cidade, um local que o meu salário de classe média nunca me permitiria frequentar por conta própria. Cad estava lá com amigos da faculdade e começamos a conversar enquanto esperávamos pelas bebidas. Ele foi charmoso, pagou-me uma bebida sem ser invasivo e enviou-me uma mensagem logo na manhã seguinte. Os nossos primeiros encontros foram surpreendentemente normais, cafés rápidos, jantares em restaurantes de gama média e passeios pelo parque. Cad não ostentava a sua fortuna. Só percebi que ele vinha de uma família com posses um mês depois, quando ele mencionou casualmente a casa de férias da família. Quando finalmente perguntei o que o seu pai fazia, ele foi vago, mencionando apenas a distribuição e logística antes de mudar de assunto. Mais tarde, descobri que o seu pai é proprietário de uma das maiores empresas de logística da região, e estamos a falar de uma riqueza imensa, com carros de luxo, roupas de marca e viagens internacionais frequentes. Ao perceber a disparidade entre as nossas vidas, eu cresci com a minha mãe e o meu irmão mais novo num apartamento de 2 quartos, vendo a minha mãe trabalhar em 2 empregos para nos sustentar, tentei afastar-me. Tinha pavor de ser vista como uma interesseira. Contudo, Cad insistiu. Ele dizia que eu era diferente de todas as outras raparigas que ele já tinha namorado, as quais ele descrevia como mimadas e obcecadas pelo dinheiro da sua família. Ele colocou-me num pedestal por eu ser a real e a genuína. O problema é que esse pedestal tornou-se uma prisão. Passei o relacionamento inteiro a tentar provar que não queria o dinheiro dele, dividindo contas obsessivamente e sentindo-me culpada até por aceitar pequenos presentes. Cad adorava ter uma namorada que se sentia sortuda apenas por estar com ele e que nunca exigia nada. A harmonia começou a desfazer-se devido a Vivien, a melhor amiga de infância de Cad. Eles cresceram na mesma rua e frequentaram as mesmas escolas privadas de elite. Vivien exalava aquela elegância gélida de quem nunca teve de se preocupar com uma conta na vida. Conheci-a há 3 meses após o início do namoro, numa festa na casa dos pais dela, e senti-me imediatamente como uma intrusa perante as piadas internas e memórias partilhadas daquele círculo fechado. Tentei gostar dela, seguindo o conselho da minha mãe de que o ciúme não impede a traição, mas a presença de Vivien era constante, almoços, telefonemas e uma menção constante do seu nome por parte de Cad. O ponto de ruptura pessoal ocorreu quando Cad comprou a Vivien uma pulseira Cartier de aniversário, um objeto que custava mais do que muitos carros. Quando confrontei, ele chamou-me ridícula e insegura, alegando que ela estava a passar por um momento difícil no trabalho e que ele queria fazer algo especial por uma amiga de longa data. A situação agravou-se na festa de promoção de Vivien em maio. Cad insistiu que fossemos à festa dela, obrigando-me a faltar ao jantar de aniversário da minha melhor amiga, Nia. Nessa noite, Cad ficou tão bêbado que tive de o carregar para o carro enquanto ele desabafava sobre como Vivien era especial e incrível, como se ela fosse o verdadeiro amor da sua vida. Depois de perceber que eu toleraria a presença invasiva de Vivien, Cad começou a testar outros limites. Fazia comentários sobre as minhas roupas não serem adequadas para certos eventos e sugeria que eu devia deixar que ele me comprasse algo melhor. A família dele tornava tudo pior, a mãe dele olhava para mim como se eu fosse lixo debaixo do seu sapato, desdenhando do facto de eu ter frequentado uma universidade pública. No entanto, o pior ainda estava por vir em junho. O irmão de Cad, Elliot, ia casar-se e eu tinha sido convidada como acompanhante meses antes. Economizei durante semanas para comprar um vestido azul marinho deslumbrante, querendo finalmente causar uma boa impressão na família. 2 semanas antes do evento, Cad sentou-se no meu sofá e disse que eu não devia ir. Ele alegou que a sua família era muito particular com aparências e que eu não a encaixaria. Descobri então que ele levaria Vivien no meu lugar, justificando que ela já era amada pela família e que não seria estranho. Fiquei em casa enquanto via, através do Instagram de um primo, Cad e Vivien a dançarem abraçados no casamento. Apesar da humilhação do casamento, continuei na relação, convencida de que eram apenas fases más.
Em setembro, a renda do meu prédio subiu $400 e Cad ofereceu-se para ajudar durante 3 meses. Aceitei a ajuda, sem saber que ele estava a usar esse gesto para me difamar perante a sua família, mostrando as nossas mensagens e pintando-me como uma interesseira desesperada nos jantares de domingo. Em outubro, ele anunciou uma viagem de rapazes para Dubai. Uma semana depois, fotos dele de Vivien numa varanda de hotel luxuoso apareceram no Instagram com a legenda: "Finalmente a viajar com alguém que me aprecia." Quando finalmente atendeu o telefone, ele foi cruel, disse que a sua mãe tinha razão sobre eu estar abaixo deles e desligou-me na cara. 3 dias depois, a esposa de Elliot adicionou-me acidentalmente ao chat de grupo da família Miller. Foi ali que vi a realidade nua e crua. Vi capturas de ecrã das nossas conversas privadas serem partilhadas e ridicularizadas pela mãe, primos e pelo próprio Cad. Ele escreveu: "Vejam-na vir rastejar e implorar quando não conseguir pagar o seu apartamentozinho." Movida por uma fúria fria, fui ao apartamento de Cad para recolher as minhas últimas roupas enquanto ele ainda estava em Dubai. Ao entrar, notei o seu computador portátil aberto na secretária. Embora não tivesse intenção de bisbilhotar, uma pasta intitulada "A Empresa do Pai" chamou a minha atenção. O que encontrei naquela pasta não foi apenas uma traição amorosa, mas algo muito mais sinistro. Havia registros de comunicações entre Cad e Vivien que revelavam um esquema para manipular e roubar a empresa do Sr. Miller. Eles chamavam o pai de Cad de velho idiota e senil, discutindo como era fácil enganá-lo para desviar fundos para contas privadas. Encontrei folhas de cálculo com movimentos de dinheiro suspeitos e planos para forçar o Sr. Miller a reformar-se antecipadamente, permitindo que Cad e Vivien assumissem o controle total. Tirei fotografias de tudo: mensagens, pastas, trails de e-mail e as provas financeiras. Salvei tudo em 3 locais diferentes antes de sair daquele apartamento. Passei os dias seguintes em pânico, mas determinada. Cad aterrou e veio diretamente ao meu apartamento, agindo como se nada tivesse acontecido, tentando manter a fachada de namorado que precisava de espaço. Deixei-o falar sobre a viagem e sobre as saudades que alegadamente sentirá. Finalmente, perguntei como estava Vivien. Ele congelou e, em seguida, adotou uma postura defensiva e irritada, acusando-me de ser obsessiva. Foi então que lhe disse que tinha ido ao seu apartamento e que tinha visto o conteúdo do seu computador. A reação de Cad foi visceral. O sangue drenou do seu rosto e ele ficou pálido como um fantasma. Ele tentou primeiro a negação, depois a raiva, alegando que eu não tinha o direito de invadir a sua privacidade. Mencionei as mensagens sobre o pai dele, as palavras senil e fácil de manipular. Ele fechou os olhos, percebendo que o seu segredo estava exposto. Em vez de pedir perdão, ele mudou de tática e tentou fazer o que a sua família sempre fizera: usar o dinheiro para resolver o problema. Ele ofereceu-me um apartamento novo, o pagamento de 1 ano de renda, qualquer quantia que me fizesse sentir compensada para que eu caminhasse na direção oposta e esquecesse o que tinha visto. Ele chamou-me ingênua por recusar, dizendo que eu estava apenas a usar o trunfo que tinha agora para obter alavancagem, tal como qualquer outra pessoa faria. Naquele momento, percebi que ele nunca me vira como um ser humano, mas como uma peça num jogo de poder. Saí de casa e deixei-o a falar sozinho, enquanto ele começava a entrar em espiral. A situação atingiu o clímax por volta da meia-noite, quando comecei a receber chamadas de um número desconhecido. Era o Sr. Miller, o pai de Cad. Cad tinha lhe contado que eu encontrara algo, mas mentiras sobre o conteúdo, levando o pai a acreditar que eu estava a tentar extorquir a família. O Sr. Miller exigiu um encontro imediato. Encontrei-me com ele e, embora ele tenha começado com ofertas financeiras para me silenciar, interrompi-o e mostrei-lhe o meu telemóvel. Mostrei-lhe as mensagens onde o próprio filho o ridicularizava e os planos detalhados para o trair nos negócios. O Sr. Miller ficou em silêncio absoluto. Viu envelhecer anos num segundo. Ele agradeceu-me por lhe abrir os olhos e, no dia seguinte, as consequências foram devastadoras para Cad. Ele foi bloqueado de todas as contas da empresa, o seu acesso ao dinheiro da família foi cortado e ele foi expulso do apartamento de luxo. A última vez que soube de Cad, ele estava a enviar-me dezenas de mensagens desesperadas, perguntando por que razão o pai não atendia às suas chamadas. O homem que outrora me chamava de interesseira e dizia que eu voltaria a rastejar por dinheiro, não consegue agora pagar a sua própria renda e vive de favores em casas de amigos. Bloqueei toda a família Miller.
Não preciso de atualizações, não preciso de encerramento e, certamente, não preciso do dinheiro deles. No final, a rapariga real foi a única que saiu com a sua dignidade intacta, enquanto o império de mentiras de Cade desmoronou sob o peso da sua própria ganância.